Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema da esmola, da caridade e do capitalismo, né? A gente já fez vários vídeos aqui desenhando mais ou menos o que é o capitalismo, enfim, e hoje nós vamos falar sobre essa questão da esmola e da caridade, né? E aí eu começo dizendo o que me gerou a ideia de fazer esse vídeo, né? Na verdade, eu uma vez li um artigo do Zizek no qual ele falava sobre isso, né? Dava uma pincelada nesse assunto, e é um assunto que é frequente na vida da gente, né? O tempo todo, que a gente vive no Brasil, que é um país extremamente desigual, né? Economicamente, e a gente vai ver aqui, inclusive, que é um dos mais desiguais do mundo, tá? Segundo certos índices de medição, né? E, enfim, e aí esse tema surgiu nos últimos dias, por quê? Eu fui dar uma fuçada nos Reels do Facebook, né? Fui dar uma olhada ali nos Reels, ver aqueles vídeos e tal. Então você tem vários vídeos que aparecem pra gente, né? Tem uns vídeos, né? Enfim, de esportes, futebol, aparece a mulherada também. E começou a aparecer pra mim uns vídeos curiosos, assim, com algumas pessoas que saem com uma câmera na rua, né? Dando dinheiro para as pessoas, né? Então, assim, a pessoa cria um jogo ali, né? É uma pegadinha, uma charada e tal, ou meramente uma pergunta que a pessoa faz e aí o outro acerta e ganha um dinheiro, né? E todos esses vídeos que aparecem são feitos ou no Brasil ou nos Estados Unidos, mas assim, 70% nos Estados Unidos e o restante no Brasil, né? Não apareceu nenhum vídeo dessa natureza em outros países, né? Pelo menos nos Reels que eu pesquisei ali. Mas talvez tenha, né? Porque o Brasil e os Estados Unidos não são os únicos países desiguais economicamente no mundo, né? E aí eu deixo aqui alguns nomes, inclusive para vocês pesquisarem se vocês quiserem, tá? Dos Estados Unidos, Greatness Reinvented, né, que é um cara que é um barbudo e tal, e ele chega e, enfim, faz alguma pergunta. Ele tem até um brinquedinho que ele carrega ali, que é como se fosse aquele roletrando, né, do Silvio Santos, só que é pequeno, né, dá para carregar na mão. E aí ele leva, mostra para a pessoa e tal, aí, ó, tal, gira aqui e tal, vai girando, 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 e de repente a pessoa ganha um dinheiro, né, ou algumas outras coisas ali. E ele também dá dinheiro alto, assim, né? Chega para a pessoa, faz uma pergunta, a pessoa acerta e ganha $500, $1.000 às vezes, né? Eu vi um que ele pega dois porquinhos, assim, esses porquinhos que a gente guarda dinheiro, né? E aí ele mostra pro cara, fala, ó, e aí, o que você quer aqui, né? E o cara escolhe o porquinho azul e tal, joga o porquinho no chão, tá cheio de dinheiro dentro, né? Um outro que ele entra numa loja também e compra uns tênis para umas pessoas que estão ali, né, uma garotada. Enfim, Jimmy Darts também, né? Também é um canal aqui que o cara teve um vídeo que ele chegou a dar $5.000 para a pessoa, né? Travis Doodles, né? Também. Então, enfim, vários canais aqui. A Isaiah Garza, né? E também alguns do Brasil, né? Um chamado Next Level DJ, o cara é brasileiro, criou um nome em inglês aqui para o canal dele, né? Next Level DJ, mas aí os valores são menores, né? Eles dão R$200, o máximo que eu vi foi R$200, né? R$300, chegou a dar R$300 uma vez. E Lucas Veiga, né? E William Kindness, tá? Esses canais, então, são Reels, né, do Facebook, e provavelmente eles devem ter também no TikTok, no Instagram, enfim, e aí eles fazem esse tipo de trabalho, né? E é uma questão ambivalente, porque levanta esse lance, né? Quer dizer, a pessoa faz isso, obviamente que ele, para fazer isso, ele está ganhando um dinheiro, né? Ele não está dando dinheiro ali, ele não está dando R$200 sem estar ganhando, né, mais que isso, obviamente. Ele não está dando do bolso dele. E ao mesmo tempo, esse dos Estados Unidos, então, né, com certeza mais, porque inclusive você olha nas visualizações, né? Esses que eu estou falando dos Estados Unidos são assim, né? Tem uns que tem 15 milhões de visualizações, né, o vídeo. Então, esses são videozinhos curtos, de 1 minuto, que eles colocam no Reels do Facebook.
e geram aí esse retorno, certamente, né? Ganham muito mais do que isso para poder estar distribuindo dinheiro ali para as pessoas. E aí isso gera questão, né? Por um lado, isso é bacana, porque eles não escolhem ali, né? Eles não escolhem, né? É desde o mendigo, né? A pessoa que está na rua ali, né? Toda ferrada e tal, precisando comer, né? Tá sem comer, até pessoas que eles param assim no estacionamento, o cara tem carro, né? E ele para e assim, responde a pergunta tal aqui, tal. O cara responde, ele dá $1.000 pro cara, entendeu? E isso é interessante porque isso parte de um pressuposto, né? Porque é uma questão ambivalente. Vou levantar aqui os dois sentidos que eu vejo nisso, né? Por um lado tem um sentido positivo, porque gera uma lógica ali de distribuição da grana e ao mesmo tempo de, enfim, benfeitoria, né? O cara está fazendo bem ali para as pessoas sem cobrar nada em troca, né? Então, de certa forma, simbolicamente, isso é algo que representa um contraponto radical àquelas pessoas que têm aquela mentalidade de negociante, né? De não, eu te presto isso aqui desde que você faça aquilo ali, entendeu? Porque tem muita gente assim, né? Dos mais brandos, né? Gente que cobra pouco aos piores, vocês podem ter certeza que tem. E aí, quer dizer, né, o sujeito dá o dinheiro à pessoa. E aí é interessante que algumas pessoas contam algumas coisas ali por livre, espontânea vontade, né? Não, porque eu estou passando um problema aí, minha mãe está com, enfim, tá com câncer, ou minha filha perdeu o emprego, enfim, e tudo mais, e isso vai ser muito bom para me ajudar e tal. E aí o cara termina o vídeo ali abraçando e tal, e vai embora, cada um segue seu caminho, né? Isso me lembra uma questão que ele foi levantada para mim uma vez, né? Não, porque eu não dou dinheiro para o mendigo ali, porque o cara pode ir gastar com cachaça, ou gastar com maconha, enfim. E eu, particularmente, nunca tive essa questão, nunca tive esse problema, né? Quando eu tive situação, eu já tive nos dois lados, né? Já tive na situação de ter uma grana muito boa para poder ajudar muita gente, e já tive na rua também. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Inclusive, questão essa causada por pessoas que simulam ajudar os outros e depois te ferram, né? Esse tipo que eu citei agora há pouco aqui. E aí, quer dizer, eu nunca tive esse problema, não. Quando você está precisando, eu tenho R$5 aqui, toma. E a pessoa quer beber a cachaçinha dela, vai lá beber a cachaçinha dela. Quer fumar o beck dele ali, vai lá fumar o beck dele, não tem problema. Eu uma vez, né, dei uma bronca no cara porque ele chegou para mim, pediu dinheiro, falou, eu tô precisando voltar para casa, porque eu tô sem dinheiro aqui para passagem e tal. E aí foi numa praça aqui na Tijuca, o cara me pediu o dinheiro, tá bom, toma aqui o dinheiro da tua passagem aí, cara, vai embora, vai lá para casa. E aí uma hora depois o cara passa por mim rindo, assim, conversando com o outro, assim, quer dizer, né? Então era mentira, né? Agora, mesmo a mentira, porque se o cara às vezes está, né, o cara chega para você e ele não vai dizer para você, olha só, eu quero tomar uma cachaçinha. A maioria não diz, né? A maioria diz que quero comer e tal. Aí o cara pega o dinheiro e vai beber a cachaçinha dele. Mas por quê? Porque ele sabe que se ele pedir o dinheiro dizendo que é para cachaça, ele não vai ter, né? Então eu não tenho esse moralismo, essa questão. Então a caridade nesse nível, para mim é válido e isso, enfim, ajuda. E eu já ajudei muita gente, né? Não é o caso de dizer aqui quem, nem as circunstâncias e tal, mas já tive condição de fazer isso. Isso meu avô me ensinou, por isso eu estou usando a bandana dele hoje aqui, né? O gorro com o nome dele, porque esse vídeo me lembra muito ele, essa questão. Me ensinou a ajudar os outros, a estar sempre disponível ali para ajudar. E ele era uma pessoa que ajudava muita gente também, e isso serviu aí de exemplo para mim. E, enfim, e tem esse lado, né? Que esse é o lado positivo, o lado bacana, que é o lado de você ter ali empatia com o sofrimento do outro, enfim, com a questão do outro, com a vontade do outro, e você tem ali para ajudar, você vai e ajuda. Então esses canais aqui é muito isso ali, né? Porque para além do cara estar ganhando um retorno, ele está ali ajudando pessoas, né? Efetivamente está dando dinheiro, não está cobrando nada, não está ali se metendo na vida dos outros, não está enchendo o saco, não está perturbando. Radicalmente diferente de retardados que existem, como eu tenho aturado aqui na minha vida, e eu tenho narrado para as pessoas isso, né? Agora, porém, existe um outro lado aqui com essa questão da caridade, né? Porque ao mesmo tempo que é uma ajuda, que é importante, ali, é interessante,
isso ilustra, de fato, uma lógica social problemática. Porque se existe um lugar onde a caridade é muito necessária, é porque esse lugar está com um nível de desigualdade econômica muito grande, né? É inevitável pensar isso. E aí a gente pensa, né, que esse mecanismo da caridade ele é muito ambivalente, porque por um lado ele gera um bem-estar na pessoa que ajuda e também para a pessoa que é ajudada, né? Só que por outro ele acaba gerando uma certa um certo arrefecimento ali de qualquer movimentação no sentido de mudança. Estou pensando no nível social mesmo, não estou pensando na vida de ninguém, porque isso deixa para esses psicopatetas retardados que gostam de se meter na vida dos outros. Estou pensando mesmo do ponto de vista social, né? Da gente pensar nos índices sociais de desigualdade e no quanto que essa lógica que é muito pautada e muito dependente da caridade para funcionar, não atrapalha, né, o país, ali, ou a cidade, ou o estado, a se desenvolver de maneira mais ampla naquilo que precisa para poder minimizar, para poder, enfim, né, se não eliminar, minimizar radicalmente a necessidade de haver caridade, né? E aí eu chamo a atenção, por exemplo, né, vamos começar aqui falando, né, eu vou deixar um texto para vocês aqui, um link para vocês com um texto, tá, do Wagner Francesco, que se chama Falácia da Caridade. Ele cita o Zizek, justamente, com a seguinte frase: o capitalista modelo atual é alguém que, após implacavelmente gerar lucro, generosamente o compartilha, fazendo grandes doações às igrejas, a vítimas de abuso étnico ou sexual, etc., posando de humanitário. Então tem isso, né? O cara posa de humanitário, não, eu estou aqui fazendo bem, tudo bem, legal, bacana. Mas ao mesmo tempo não há nenhum tipo de movimentação social para que a coisa se modifique, né? Isso é muito comum quando a gente para pensar na política brasileira. E aí deixo esse livro aqui mais uma vez, A Culpa é do Jeitinho Brasileiro, tá? Do Pedro Rodrigues Neto. Tá? Na verdade tem vários temas aqui e ele trabalha essa noção de jeitinho de uma maneira que eu acho que ele vai só até o meio do caminho, ele não pega a parte boa, né, do jeitinho. Mas na parte ruim, né, na parte problemática do jeitinho, ele faz várias análises aqui interessantes. E essa é uma das questões que ele levanta, quer dizer, os políticos só aparecem em época de eleição, salvo exceções, né? Tem exceções muito boas aqui no Brasil, né? Especialmente na esquerda, que é uma galera que está ali o tempo todo visitando os lugares, conversando com as pessoas, planejando, né, propostas de modificação e tudo mais. Agora, os políticos de direita, geralmente, eles só aparecem perto da eleição para fazer uma obrinha na esquina, ou seja, uma caridadezinha, né? Dá cestas básicas, faz ali um esqueminha para poder ajudar uma pessoa que está precisando de um atendimento, e vai ganhando voto com aquilo e vai se sustentando, né? Faz uma carreira nesse sentido, né? Isso é muito comum sobre a história do Brasil, enfim, isso desde a redemocratização que a gente tem isso. E esse livro mostra bem isso. Então essa lógica aí, que é uma lógica, né, de imediatismo, ela ajuda a manter a lógica que gera a necessidade da caridade. Por isso que é muito importante você entender as diferenças de projeto entre os políticos, entre os partidos, né? Quer dizer, os partidos que têm projeto de fato, e não só isso, né? A atuação dos políticos na Câmara, quer dizer, né? O cara vota a favor de que medidas, ele vota contra quais medidas, se ele está votando contra o trabalhador, está votando contra o custo de vida das pessoas, está votando contra o bem-estar da população, e aqueles que votam a favor. Isso é importante chamar atenção para isso, porque é isso que gera a desigualdade, que acaba gerando a necessidade de caridade, né? Então, se você fica só no não, eu estou fazendo caridade aqui, eu estou ajudando, eu estou fazendo a minha parte. Não está não. Você está fazendo a sua parte até certo ponto. Porque é importante você tentar contribuir, porque não adianta nada você dar a esmola para o mendigo e votar no Bolsonaro, né? E votar no que vai botar o Paulo Guedes, que vai aumentar o número de mendigos. Então, quer dizer, entendeu? Não adianta nada você fazer isso. E, ao mesmo tempo, né, a gente acha importante debater isso em outros níveis também, tá?
Outra coisa importante, quer dizer, isso não é nenhuma vilanização, né? Importante, vamos ver o tempo aqui, importante deixar claro que não é nenhuma vilanização da riqueza, longe disso, né? É bacana você, enfim, ganhar dinheiro ali, seja da maneira que for, né? Se for, né, uma maneira bacana, acertou na loteria, enfim, ganhou uma herança, trabalhando, montando um negócio, ou enfim, ganhou uma doação de alguém, enfim, né? Um Elon Musk da vida, isso te dá 1 milhão, aí você pegou, tá tudo certo também, né? Isso não é uma vilanização aqui da riqueza. O problema é a vilanização o que a gente está fazendo aqui é uma crítica da desigualdade econômica. E essa desigualdade econômica não vai ser resolvida sem a política, não tem jeito, né? O tal mercado não resolve isso sozinho, pelo contrário, ele só agrava, né, as desigualdades econômicas. E a prova disso é o índice Gini, tá, que eu estou trazendo para vocês aqui de novo, já trouxe em outros vídeos aqui para vocês, que é o índice de desigualdade econômica dos países, né? Foi inventado pelo Max Lorenz nos Estados Unidos e trabalha com a razão entre a área de desigualdade e o máximo valor que ela pode assumir nos países, né? Então tem a ver com renda per capita, tem a ver com produção interna do país, enfim, uma série de elementos ali que geram esse índice, né? A gente também tem o IDH, que mede o índice de desenvolvimento humano, né? E o Gini trabalha com a questão da economia especificamente falando, tá? E os melhores países do índice Gini, todos eles estão na Europa, todos eles, né? Então, Eslováquia é o primeiro, com 0,209, né? E quanto menor o número, melhor é o país, porque é o índice de menos desigualdade econômica. A Eslováquia é o primeiro, a Eslovênia, que é o país do Zizek, é o segundo, e vai saber o quanto que ele não tem de influência nisso, né? Isso é importante também pensar isso aí. O terceiro é a Islândia, né? A Bélgica é o quarto, a Bielorrússia o quinto. E dos 10 maiores do mundo, todos estão na Europa, tá? E dos 10 piores, 8 estão na África, então República Centro-Africana, Zâmbia, né? Namíbia, África do Sul, e 2 estão fora da África, estão na América, né? Um deles é o Brasil. Eu vou deixar o link para vocês aqui também, do site onde eu pesquisei isso, e um deles é o Brasil e o outro é Honduras. O Suriname aparece também numa dessas classificações aqui, mas enfim, é uma coisa um pouco misturada, porque um tem 2019, outro tem 2020, né? Mas o fato é que a maioria está na África e o Brasil está ali entre os 10 piores países do mundo em desigualdade econômica. E os Estados Unidos está muito baixo também, muito baixo, abaixo do centésimo, né? O que mostra que o Ha-Joon Chang, nesse livro aqui, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, tem razão, né, quando ele diz aqui num dos capítulos, tá, o seguinte, aqui, ó, um dos títulos, né, dos capítulos do livro dele é justamente... ele fala dos Estados Unidos, né? Ele diz aqui, ó, quer ver? Vamos ver qual é o capítulo. É o capítulo 10, né? Os Estados Unidos não têm o padrão de vida mais elevado do mundo. Esse é um mito, né, que se criou, enfim, muito pautado pela ideia de que o capitalismo é o melhor sistema para resolver o mundo, etc. e tal, né? E a gente percebe, vendo esses mecanismos, né, de medição de desigualdade, que na verdade os países que resolveram de forma mais ampla isso aí e mais eficiente, né, foram países da Europa. Tá aí, os 10 primeiros do mundo estão na Europa. E dos 10 maiores do IDH do mundo, a maioria também, 8 ou 9, eles estão na Europa também, né? Por quê? Porque a Europa conseguiu criar uma conexão entre elementos do mercado. Não vou nem chamar de capitalismo, porque para mim capitalismo é a parte, como é que eu vou dizer, a parte de concentração de renda, né, dos mercados, tá? Então eu chamo isso, para mim capitalismo é esse excesso de concentração de renda dos mercados, tá?
Então a Europa fez uma mescla dessas partes bacanas do tal mercado, que é importante, importantíssimo, as trocas comerciais, o trabalho, renda, consumo, etc., com a figura do Estado, funcionando ali para mediar isso aí, para gerar serviços públicos de qualidade para as pessoas também, serviços básicos, né? Porque uma visão humanitária não é aquela que, né, o sujeito chega, né, maltrapilho na porta da sua casa pedindo um copo d'água, você dá para ele, né? A visão humanitária, de fato humanista, é aquela que pensa numa lógica em que o sujeito não precise me pedir um copo d'água aqui. Ele possa ter essa água de graça para ele, né? Ao mesmo tempo em que saúde gratuita também, educação gratuita para as crianças e tudo mais, né? E é assim que funciona na Europa, tá? A gente tem, na verdade, vários elementos que mostram, né? Então, quer dizer, então só para ilustrar essa parte aí, né, de que a gente não está aqui criminalizando a riqueza, longe disso, deixa esse livro aqui, A Estetização do Mundo, do Gili Lipovetsky, né? Porque ele fala desse aspecto interessante aí, né, que é essa variação, essa diversidade de formas, né, que geram enfim, as trocas comerciais e enfim, né, e a multiplicidade ali né, do mercado e etc e tal, né? É um livro que tem uma parte ingênua, porque ele não pensa nessa questão, né, na parte da inteligência ligada à arte, mas tem esse lado bacana também, tá? Só que existe uma questão, né? A gente precisa lutar por uma lógica social na qual essa tendência que existe do capitalismo, né, dos mercados, aliás, de gerar concentração de renda, que isso seja minimizado. Como é que você faz isso? Não tem muito jeito, tem que ter um projeto político. E uma das partes fundamentais de um projeto político que possa ajudar a resolver isso é uma reforma tributária, né? Que é o que o Lula está pretendendo fazer aí, que está, né, tentando brigar aí com uma parte dos economistas para poder fazer uma reforma tributária na qual as pessoas que ganham até 5 mil reais fiquem isentas de imposto de renda, né? E aí a pessoa que ganha um dinheiro ali que sustenta ela com o mínimo, né, não precisa pagar o imposto, e quem vai pagar o imposto é quem ganha muito, né? Porque aí a pessoa que ganha muito, o cara ganha 10 mil, você tira 3 mil dele, ele continua com 7. O cara que tem 5, se você tira 2 dele, né, ele está com 3, quer dizer, ele fica com pouco dinheiro. Isso é uma lógica humanista, humanitária, né? E que gera uma diminuição da desigualdade econômica no país, né? E então a reforma tributária é importante, taxação das grandes fortunas, né? Enfim, que os ricos odeiam isso porque são, né, a elite do atraso do Brasil, como chama o Gessé Souza, e o projeto do Lula, inclusive o Bolsonaro, de maneira populista, prometeu isso na campanha em 2018, né? Convenceu um monte de gente, não fez, e pior, não fez nem a atualização, né, da tabela do imposto de renda. Quer dizer, o Bolsonaro é um lixo, né? Essa é a grande realidade, né? Um farsante completo, um aventureiro completo, e a gente está, né, tentando se livrar desse encosto aí, que a gente já tirou ele do poder, e agora falta limpar aí essa lambança que ele fez, o olavismo e uma série de nojeiras que a gente tem aturado nos últimos anos. E aí, deixo aqui algumas referências finais, né, para a gente poder ilustrar essa questão, né? Porque existem algumas manifestações sociais que ilustram, né, o quanto que um país é muito dependente de caridade, de esmola, e o quanto não é, né? Essa história aí dos réus do Facebook que eu falei aqui é um dos exemplos, né? Você vê ali que só tem Estados Unidos e Brasil, né? Não tem, pode até ter gente que faz isso, né, na Europa ou enfim em outros lugares, mas provavelmente na Europa vai ter muito menos gente porque existe muito menos pobreza na Europa. Essa é a grande verdade. Esses índices aqui mostram claramente isso, né? A renda é muito mais alta, a renda per capita, né, é muito mais alta. Isso também não é um índice absolutamente, né, perfeito, né? O Catar, por exemplo, tem uma renda per capita muito alta, mas é um país muito pobre. Mas na Europa não é assim. Na Europa você vê que existe realmente uma faixa de renda ali média bem boa, né, bem bacana. E isso é porque eles continuam tentando resolver esse problema. Nos países pobres ou em desenvolvimento, né,
você já tem uma quantidade muito grande de fenômenos que provam o contrário, né, que mostram que existe desigualdade. Por exemplo, a presença de ONGs, por exemplo, né, organizações não governamentais que ficam tentando tapar os buracos onde o Estado não funciona. Geralmente isso é problemático, porque as ONGs recebem doações e a doação ali não tem tanto controle, né, tanta auditoria quanto é feito no Estado, né? E aí esse dinheiro vai para, né, vai ali às vezes para a mão de uma pessoa privada que gasta o dinheiro e tá tudo certo, né? Inclusive a desigualdade tem aumentado no Brasil nos últimos anos, chegou a índices bizarros, está entre os 10 países mais desiguais do mundo e tem ONGs funcionando aí no Brasil há 30, 40 anos, isso não resolveu porcaria nenhuma, essa é a grande verdade. Do ponto de vista macro, né, um exemplo é o tal Criança Esperança, né, da Rede Globo, que, enfim, existe há 36 anos, né, eu fui pesquisar aqui, existe há 36 anos. Né, isso significa o seguinte, né, não resolveu. Né? Começaram a fazer e continuam fazendo até hoje. Por quê? Porque continuam precisando. Né? Isso significa... E ao mesmo tempo a grande mídia investe em defender projetos neoliberais que aumentam a pobreza do país e aí aumenta a necessidade de ter Criança Esperança. Quer dizer, e aí cito um versinho aqui do nosso mestre Mário Quintana, né? Tá aqui o Caderno H, né? Que é bem apropriado para isso. Ó. A esperança é um urubu pintado de verde. Entendeu? Então, assim, ficar esperando, né? E com esperança e tudo mais, isso não resolve. Tem que ter projeto político. O Estado tem que funcionar bem, tem que funcionar melhor, tem que gerar serviços públicos de qualidade e quem tem projeto para isso no Brasil é a esquerda. Né? Um outro exemplo que eu cito rapidamente aqui, dessa lógica meio que de caridade, né? São as milícias, né? As milícias atuam nesse âmbito aí também, né? Então, quer dizer, a gente faz aqui, ó, a gente está aqui para poder ajudar vocês, tá? A manter tudo em ordem, etc e tal, desde que vocês, evidentemente, paguem uma graninha aqui pra gente e tal. Mas, enfim, e elas fazem isso para tapar um buraco do Estado também, né? Que é a ausência de educação pública de qualidade, a ausência de, enfim, né? E uma série de coisas ali que acontecem e que geram, e a própria vilanização, né, do tráfico de drogas e tudo mais. Então, enfim, né? A milícia também é um exemplo, a gente pode falar mais disso em outros vídeos, mas ela é também um exemplo, né, de uma espécie lógica ali meio que de caridade, de favor, né, que eles estão fazendo para os moradores, enfim, para não ter violência, etc e tal, né. E então, pessoal, é isso, né? Então a caridade tem esses dois lados, né? Tem um lado positivo, o lado de você efetivamente ajudar o próximo, né, e se sentir bem com isso e também gerar ali uma benfeitoria para a pessoa, mas tem esse lado ruim, esse lado problemático, que é de escamotear a necessidade de a sociedade efetivamente mudar e a própria pessoa, às vezes, porque você às vezes, né, você se acostuma a fazer caridade, essa caridade direta, que não é ruim, mas enfim, né, você fica só nisso, você esquece de estudar as coisas de maneira mais ampla, de entender como é que funciona o processo para ajudar de maneira mais ampla a que a sociedade caminhe para uma lógica que não precise mais de caridade, né? E eu finalizo com um poema aqui do Ferreira Goulart, tá nesse livro aqui, que é essa seleção de poemas do Alfredo Bozzi, que é um poema famoso dele, que é o Não Há Vagas, né? E ele diz: o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Quer dizer, né? O preço do feijão não cabe no poema. E a caridade também não cabe no poema, né? Ela precisa superar, se ampliar, né? Para que a política resolva isso, né? E a gente possa fazer poesia com um ambiente mais rico, né? E menos escravo, né? das benfeitorias dos canalhas de plantão. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fui!